provavelmente a maioria de vocês sabe que no 1º de janeiro de 94, madrugada, quando todo mundo estava na farra do Réveillon, um exército indígena de milhares de combatentes que ninguém tinha ouvido falar invadiu 7 cidades no estado do sul do México, no estado de Chiapas, e uma ação militar impressionante declarou guerra ao governo mexicano. E aí, de repente, né, essa história de um fim de história, né, estamos falando de 94, o muro de Berlim tinha caído em 89, então as esquerdas latino-americanas estavam desfusculadas, não sabíamos o que fazer, né? E de repente vem esse impulso de força de um movimento guerrilheiro indígena, de uma magnitude imensa, que eram milhares de combatentes, mas eram centenas de milhares de pessoas organizadas nas bases, nas comunidades. Para que isso acontecesse, teve que acontecer um processo de 10 anos. 10 anos antes, em 17 de novembro de 1983, chegaram 6 guerrilheiros das montanhas de Chiapas e colocaram uma bandeira e falaram: agora nós somos o Exército Zapatista de Liberação Nacional. E no processo de novembro de 83 para janeiro de 94, esses 6 guerrilheiros tinham se transformado em centenas de milhares, certo? Como aconteceu isso, não vou falar, está falado no livro, né, brevemente, mas algo muito interessante aconteceu nesse processo. Os guerrilheiros que chegaram ali, eles vinham uma formação marxista, guevarista, da vanguarda que vai ilustrar o povo e o povo vai fazer a revolução. Só que eles entenderam que não dava certo, que os povos indígenas, na verdade, não estavam a fim de seguir ninguém, de ser conscientizados por ninguém, que eles tinham bastante consciência deles próprios e que eles tinham formas de organização e de luta milenares, das quais eles mesmos podiam aprender. Então, aí começa um processo de troca mútua, o que faz com que, ao longo desses 10 anos, essa guerrilha se transforme numa guerrilha profundamente indígena, nas formas de organização, nas formas de pensar, nas formas altamente democráticas de toma de decisões. E aí o que acontece? Estoura a guerra e o povo mexicano, né, o exército zapatista esperava que o povo mexicano levantasse também em armas depois da Revolução Nacional. Não aconteceu. O povo se levantou para frear a guerra, porque o exército mexicano começou a massacrar as comunidades, gerando bombas em cima de comunidades zapatistas e não zapatistas. Chegavam na cidade de São Cristóvão caminhões, os corpos para serem jogados nas valas comuns, um massacre terrível. Então o povo mexicano se levantou e o povo no mundo também, né, para dizer chega. Só que ninguém pegou as armas. E aí os zapatistas entenderam que o povo não queria a guerra. E aí, depois de se preparar durante 10 anos para a guerra, depois de 12 dias, veio o cessar-fogo e a partir dali, tem 31 anos que eles são armados e não usam as armas. A partir dali, eles começam uma construção de uma vida própria, uma vida diferente. Nós temos o direito de sermos mexicanos, mas sermos indígenas, sermos diferentes. E como o Estado não está permitindo, então a gente vai construir essa realidade. Tem muita história para contar que não vou contar, que está contado no livro, mas o importante é que aqui eu tenho ouvido as mesmas coisas que impulsionaram eles para fazer tudo o que eles têm feito, e tenho citado aqui uma e outra vez. Que a educação chega aqui para tirar a identidade dos povos, para dizer: vocês não são povos indígenas. Se forem povos indígenas, povos negros, povos de baixo, vocês têm que ser incorporados à nação mestiça e ao progresso e à civilização, porque vocês são atrasados, porque vocês não estão dentro do que é o projeto de nação. Então, a educação que vem do sistema não serve. E que eles fazem? Eles decidem expulsar, tirar todos os professores do Estado, dos territórios deles, e criar um sistema de educação autônoma. As crianças estavam morrendo de doenças curáveis. Não tinha clínicas, quando tinha clínicas não tinha médico, quando tinha médico não tinha remédio, quando tinha ambas coisas eram tratadas com profunda racismo e discriminação, as crianças morriam o tempo todo. Pedir para o governo criar um sistema de saúde apropriado para os povos, eles entenderam que não, assim como vocês entendem também que não. Então, decidiram criar um sistema de saúde próprio, o sistema de justiça, lutando pela posse da terra, pela posse legal da terra, durante décadas e décadas e décadas. O México sim teve uma reforma agrária, a diferença do Brasil, né? Uma reforma agrária defeituosa, né? Mas, com acréscimo importante, mas não funcionava.
Quando os povos chegavam lá para pedir os papéis, eram anos e anos e anos e anos de ser maltratados. Então, dizendo, o sistema de justiça não serve. O sistema de justiça está sempre feito para defender aqueles que têm o poder. Então, a gente vai criar nosso próprio sistema de justiça. E não só, vamos criar nosso próprio sistema de governo. E a gente vai criar aquilo que se chama de democracia, que está aqui, não é democracia. A democracia é o poder do povo. O povo decide. Então, a gente vai criar um sistema de governo onde seja o povo que decide e o governo que obedece. O povo manda, e aí é o que eles chamam de mandar obedecendo. O povo manda, o governo obedece. Né? E é um sistema complexo, que, aliás, agora passou por uma profunda remodelação. Né? Agora é muito mais radicalmente democrático de baixo, que é uma coisa muito importante que está acontecendo agora, né? Faz um ano. Autonomia econômica, porque onde a gente esbarra sempre é no dinheiro. Né? Que o capital mantém dinheiro e a gente, como é que a gente vai criar um sistema de educação, de saúde, de transporte, de comunicação e tal, de governo, de justiça sem dinheiro. Então eles constroem a soberania econômica de forma a não precisar. Eles conseguem fazer eventos gigantes com milhares de pessoas sem editais, sem dinheiro público, sem dinheiro privado, tudo gratuito. Como é que se faz isso? Com muita organização, com muita disciplina, com trabalhos coletivos. Com milhares, centenas de milhares de pessoas colaborando para o bem comum. Estamos falando de pessoas que são camponeses indígenas no estado mais pobre do México. Então, como é que se faz isso? Né? A ideia do livro é tentar explicar como é que surgem essas ideias, se é preciso criar autonomia, porque não há outra forma de viver dignamente, e como é que eles fizeram isso. Agora, em 2005, 20 anos atrás, eles lançaram a sexta declaração da Selva Lacandona. E a sexta declaração, o que ela diz, vamos criar núcleos de autonomia por tudo quanto é canto, no México e no mundo. Criar núcleos de autonomia e vamos vincular esses núcleos de autonomia em rede. Ou seja, exatamente o que a TEIA está fazendo. Né? E eu, assim, no meu desconhecimento de movimento social de todo mundo, no limitado conhecimento, do que eu conheço, eu não conheço nenhuma outra articulação de movimentos tão zapatista quanto a TEIA dos Povos. Né? E estar aqui para mim é muito emocionante, porque justamente o que eu estou vendo é a sexta declaração viva aqui entre vocês. Agora, 10 anos atrás, eles começaram a insistir uma e outra vez no que eles chamam a tormenta, que é exatamente o que o Joelson estava falando agora. Estamos no meio de uma crise civilizatória inédita na história da humanidade. Nunca antes a gente passou por uma crise dessa magnitude, porque é uma crise da civilização, uma crise ecológica, uma crise multifatorial, né, que está nos levando ao colapso do sistema capitalista, mas nesse processo muita merda vai cair para a gente, né? Porque o capital está desesperado por manter aquele poder, os Estados Unidos estão perdendo a liderança, está deixando de ser um mundo unipolar, e nesse processo é um desespero por acaparar, por pegar os territórios, certo? Então, e nesse processo também a Terra está colapsando, né? Estamos fazendo colapsar o nosso sistema mundo. Então, é mais do que urgente, mais urgente do que nunca, poder criar essas alianças para poder criar essa grande teia de autonomias pelo mundo, porque acham os zapatistas, acham até esses povos que não há outra solução, que a gente não pode reformar o sistema por dentro, que a gente não pode mudar o sistema, amaciar, fazer melhorzinho. Não há possibilidade. Por natureza, esse sistema é criminoso, esse sistema está levando a uma devastação global. A única alternativa é criar outra coisa agora, na base. Não esperar que aquilo caia para começar a plantar as sementes. Né? E que é o que se está fazendo aqui. Nesse sentido, os zapatistas eles vêm criando uma série de eventos, um após o outro, nesses últimos 10 anos, que encontros de pensamento crítico, para tentar entender realmente como é esse capitalismo que estamos vivendo agora. Não o capitalismo teorizado por Marx, tal. Qual é o capitalismo que estamos vivendo agora? Então, analisar profundamente a partir
não só de acadêmicos, de lideranças indígenas, de lideranças negras, de pessoas, artistas, cientistas, eles têm trazido muito a questão da arte. A arte nos permite sonhar com a terra do bem virá. É a que permite vislumbrar uma alternativa fora do que está aqui. Porque uma das questões que a gente tem é que a gente não consegue imaginar o que seria um mundo diferente do que a gente tem. Né? Como é que seria esse mundo sem capitalismo? E a gente tem que sonhar esse mundo para poder construir esse mundo agora, na prática, sem esperar o capitalismo cair. Então, as artes, as ciências têm um entendimento profundo do funcionamento do nosso mundo, só que para benefício não do capital, das empresas e da tecnologia, mas para o benefício dos povos. Né? Então, eles têm feito, por exemplo, grandes eventos de ciências, onde vem mais de 70 cientistas do mundo inteiro para falar de coisas como astrofísica, né, física quântica, o que for, para o público, de como pudesse sentir essa partícula que estão tomando nota, que estão levando isso para a comunidade, para compartilhar com as pessoas, para poder começar a refletir, certo? Sobre quais são os caminhos que a gente tem para enfrentar essa tormenta que está caindo em cima da gente. Eles estão criando uma política de alianças. Eles viajaram para a Europa no ano 2021, né, 170 zapatistas viajaram para a Europa para criar alianças com os movimentos sociais das Europas. E a ideia deles é ir aos 5 continentes para continuar crescendo essa grande teia de alianças mundial. Porque a gente entende, né, como o Joelson tem repetido uma outra vez, o povo negro sozinho não pode, os camponeses sozinhos não podem, os povos indígenas não podem, os povos periféricos não podem. Né? Tem que ter uma grande aliança indígena negra popular. Agora, não só dentro do país. Né? Essas alianças têm que ser a um nível global para poder enfrentar esse sistema. Então, nesse processo dessa tormenta que a gente está vivendo, essa tormenta chegou com muita força em Chiapas. Está chegando aqui também. Hoje dentro está chegando o mundo inteiro. A gente está vendo, não tem como não ver. Agora, em Chiapas, aquilo chegou com um tsunami. Certo? Da pandemia para agora, mudou inteiramente o panorama em Chiapas. Agora estamos imersos numa guerra do crime organizado, brutal, violentíssima, que está destruindo o tecido social das comunidades, está levando os jovens para ou fugir, né, migrar para os Estados Unidos, para onde eles estiverem, ou entrar no narcotráfico ou morrer. E nesse processo de descomposição, onde além disso o Estado está utilizando os grupos do narcotráfico para atacar as resistências sociais, os movimentos sociais, não só o zapatismo, mas especificamente os zapatistas, né? Onde o Estado está falando com as comunidades vizinhas não zapatistas, comunidades indígenas camponesas, dizendo, olha, vocês querem terra? Invadam, peguem a terra dos zapatistas, que nós damos papéis de propriedade para vocês. E se vocês precisarem ajuda, tem o narcotráfico para ajudar vocês. Né? Então, como é que se enfrenta isso? E nós que não somos parte do exército zapatista, caminhamos juntos, estávamos com muito medo, estávamos dizendo, puxa, isso aqui, será que eles vão resistir? Será que eles vão conseguir? De repente, agora, um ano atrás, eles saem com uma iniciativa tão revolucionária nesse contexto, porque a luta principal agora é pela posse da terra, como disse, é tirar a terra dos zapatistas que eles recuperaram com sangue mortos em 1994, tirar essas terras para poder destruir a autonomia. E aí, o que a gente esperaria é que eles deviam, a gente vai lutar para ter os documentos de propriedade reconhecidos pelo Estado, certo? Só que eles não fizeram isso. Eles disseram, nossas terras agora não queremos um papel de propriedade, estamos declarando que essas terras são de não propriedade, essas terras são comuns, essas terras não são de ninguém. E estão convidando os povos migrantes que passam, né, por Chiapas, porque tem um fluxo de milhares de pessoas passando por Chiapas, tentando chegar nos Estados Unidos, fugindo da miséria e da violência na América Central e em outras partes,
E se vocês quiserem, vem aqui trabalhar essa terra. E essa terra vocês podem trabalhar e vocês podem usufruir do trabalho dessa terra, mas não é terra de vocês. E o que vocês construírem nessa terra é propriedade de todos. As pessoas, tem mais de 15 mil pessoas deslocadas das suas comunidades agora com a guerra com o narcotráfico. Essas pessoas deslocadas dizem, venham cá, venham trabalhar a terra. Tem terra? Não tem terra? Venham. Os jovens, que não tem como parcelar a terra, né? Com tanta gente se multiplicando, e são jovens de comunidades não zapatistas, que não têm terra, venham. Aqui tem terra para vocês, certo? Pessoas urbanas como eu, que não sabemos plantar, que não temos o conhecimento que é fundamental para sobreviver nesse colapso que vem. Venham morar aqui, venham trabalhar a terra, venham aprender o que é autonomia, certo? Então, um grande movimento, e enquanto isso, radicalizando as estruturas de governo para serem ainda mais democráticas. Isso tudo para enfrentar essa grande crise que a gente está vivendo. Então, eu achei um exemplo muito importante de uma possibilidade, e a ideia não é copiar, a ideia do livro não é dizer esse é um manual de como se fazer as coisas, é uma ideia de fazer uma troca, uma grande troca de ideias de como ir construindo, porque um dos fundamentos também é a diversidade. Nós somos todos diferentes, todos temos diferentes modos. A gente vê aqui os rituais, por exemplo, são tão diferentes de lá, né? Ou seja, todas as formas de organização são diferentes. E essa diferença não é um problema, essa diferença é nossa riqueza. Então, agradeço novamente essa oportunidade de colaborar um pouquinho. Esqueci de falar um pouco sobre mim, só para terminar. Eu sou membro de um coletivo, um dos membros fundadores de um coletivo de mídia livre que se chama Rádio Zapatista. Nós não somos vinculados ao exército zapatista, somos a sociedade civil, jornalistas independentes que vêm trabalhando já há 20 anos junto com o movimento zapatista para poder divulgar tudo o que eles estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado, Alejandro.